entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui, criançada, mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2018. As crianças já estão de férias, criançada em casa, aquela alegria, aquela festa. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Estamos juntos. Fale com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. E hoje é dia de comemorar o aniversário do seu pastor, que fez aniversário ontem e está fazendo hoje. Manda pra gente, 96803-8319. O pastor, a esposa do pastor, a pastora e o esposo da pastora. Todo mundo vai ser comemorado aqui hoje. Dia 9 e dia 10. Dia 9 e dia 10. Dia 9 e dia 10. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sempre muito legal poder honrar, agradecendo a Deus por essas vidas preciosas e amadas. Que Deus continue sustentando a você, meu querido irmão, a você, minha irmã. E essa igreja abençoada, que será cada vez mais abençoada, segundo a graça maravilhosa do nosso Senhor. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Minha gente, aqui ouvinte contando, diversas vezes ouvi que o amor não é um sentimento, e sim uma atitude. Isso é verdade? É possível amar alguém que não queremos ter por perto? Como ter atitudes de amor com gente que não merece? O que significa andar uma outra milha? Como amar de verdade, não apenas de palavras, hein? Amar significa andar junto ou é possível amar de longe? Qual o caminho para ser aperfeiçoado em amor? E aí, querido ouvinte, você tem convicção disso? Você acha realmente que o amor não é um sentimento e assim uma atitude? Que o amor é uma decisão? Quero saber a sua opinião. Você concorda com esse ouvinte que compartilhou conosco aqui? Vou começar ouvindo os nossos debatedores, mas você pode participar comigo pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. A nossa menina da mesa de hoje, a doutora Exane Alves, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso Debate 93 de hoje. Concorda ou discorda? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, Bom dia. pastores debatedores. Eu concordo plenamente. O amor é uma decisão, né? E, consequentemente, ele vai se transformar num sentimento que vai ser alimentado, que vai ser cuidado. Mas o amor é uma decisão. Eu decido amar e é isso que faz com que nas crises o amor permaneça. É isso que faz com que nas diferenças o amor permaneça, porque eu decido todos os dias como um exercício físico que eu devo amar. Bispo Jaime Coelho, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda ou discorda, bispo? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia os ouvintes da Rádio 93, que bom poder estar aqui com vocês nessa manhã. Eu concordo. Quero pegar um pouco dessa palavra atitude, né? Na verdade, a palavra atitude significa tudo que eu sinto e penso a respeito de alguma coisa. Então, atitude não é comportamento, né? E muitas vezes a pessoa tem um comportamento completamente diferente daquilo que diz que sente. Há uma incongruência aí que afasta essas realidades, uma que vive-se e a outra que se diz ter. Então, nós precisamos realmente refletir sobre isso, porque amor é muito mais do que simplesmente um sentimento. Apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia, seja bem-vindo. E aí, apóstolo, qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, JR, debatedores, nosso povo de Deus. Eu acho que os conceitos aqui na cabeça da turma não é muito definido. E tende-se alguns a assimilar sentimento, atitude. Mas o próprio Jesus disse que amor é mandamento, né? Ele já coloca a coisa mais enfática, né? Porque se deixar o amor no campo do sentimento, gente, uma hora se sente, outra hora não se sente. Então, o próprio Jesus, para resolver essa demanda, disse, olha, é mandamento. Eu deixo amar uns aos outros. Você também vai amar você mesmo, né? Para que não haja essa dúvida.
Irmão Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje também. E aí, a sua opinião sobre esse assunto, concorda ou discorda? Pois é, eu tenho bastante experiência, né? 58 anos casado com a dona Evelise. Comemorando hoje. Uau! Eu não sei se concordo ou discordo. Vou dizer que é que eu penso e que naturalmente será debatido aqui. É mais ou menos nessa linha, mas eu acho que o amor inicialmente, estou falando do amor, né, entre duas pessoas, né? Ele é um sentimento. Ele é um sentimento, ele é um apelo. Aí nesse sentimento você tem uma série de fatores que são psicológicos, alguns são carnais, mas são fatores que levam a você ter aquele sentimento de amor. E aí, isso iniciado e sendo a partida, logo após, aí realmente para preservar esta situação de amor é que a racionalidade, no meu entendimento, entra em campo e faz com que você tome atitudes de manter um ambiente para preservar este amor. E porque a vida é cheia de altos e baixos, por maior que seja o amor de uma pessoa por outra, evidentemente existem crises. E é justamente as atitudes que são racionais, que são de fora, são do entendimento, é que vão criar um ambiente para planear essa caminhada e não deixar que essas crises se transformem, enfim, em rompimento, que aliás é o que acontece hoje, né? Hoje acontece muito isso, as pessoas têm pouco compromisso com o sentimento. Pastor Alex Pinheiro Soares, muito bom dia, seja bem-vindo também ao debate 93 de hoje. E aí, pastor, discorda ou concorda? Bom dia, JR, bom dia aos demais debatedores, bom dia aos ouvintes. Deixar aqui meus parabéns ao senador e à irmã Evelise por esses 58, meu Deus, Deus abençoe. Estou aqui firme, aleluia, sua referência, nesse período, referência. Eu quero deixar aqui Mateus capítulo 5, verso 43, diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ela pergunta assim: é possível amar alguém que não queremos ter por perto? Eu acredito que essa que é a função do poder transformador do Evangelho. O Evangelho faz amar alguém que nós não queremos ter por perto. Isso fala de relacionamento conjugal, isso fala de relacionamento do dia a dia, de parentes, de pessoas, de amigos. Então, eu acredito que amor sim é uma atitude, mas eu acredito também na ação do Espírito Santo, na vida do homem, na vida da mulher, transformando esse ser e vivendo segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É um sentimento ou uma atitude? É os dois. A pergunta foi essa, a primeira. Eu acredito que é os dois. Os dois? É os dois. Um caminha com o outro. Agora, o senhor disse que é possível amar a quem a gente não quer por perto? É possível. Biblicamente falando, dentro da palavra, eu acredito que é possível amar. Vou passar para esse ponto, depois eu volto para o anterior para não ficar dúvida. A pergunta é essa: se ama, por que é longe? Na verdade, a Amós vai dizer que não dá para caminhar dois juntos, não tiver de acordo. Eu acredito que pode haver até o respeito. Há situações que muitas vezes você vai tentar, vai retentar e não vai dar certo. Porque a questão do amor, JR, nunca é unilateral, ela também envolve uma bilateralidade, ou seja, por que o senador é casado há 58 anos? Porque em algum momento da caminhada, a irmã Evelise teve que suportar um pouco mais, em outro momento é ele, não é só um lado. Não, nós estamos falando de casamento, agora nós estamos falando amor, é mais ampla, amigos, amigos, vizinhos. Mas a gente tem amizades que, até vou dar um exemplo de dois irmãos aí, Esaú e Jacó, deixaram de se amar? Eu acredito que não, mas eu duvido que sim. Vocês acham que deixou? Duvido que sim. Você acha que eles deixaram de se amar? Esaú queria matar o irmão. Sim, mas quando eles se reencontraram depois, né? Sim, mas não andaram Então juntos, houve né? um momento. Tanto é que Esaú chama ele pra caminhar e diz: não, eu vou no passinho do boi, muito na frente. Pois é, mas houve o tempo em que o amor não existia. O que houve ali foi ódio. Não, mas depois aí, Deus tratou.
E quando Deus tratou, o que aconteceu? Se encontraram. Restaurou. Mas não caminharam juntos. Porque tinha muitos animais, enfim, é uma questão mas não foi por logística falta de convite, também. Né? Porque Esaú chama ele. Mas não foi. Porque ele deve ter pensado bem, refletiu. Então, vamos definir o que é o amor aí. Eu acho que é melhor, porque se você tem um conceito, você quer saber qual é o Vocês já disseram que o amor, vocês disseram até aqui, pela lógica aqui da soma das falas, a maioria está entendendo que o amor é uma decisão. O amor é uma decisão que você resolve sentir. Dessa decisão vem o sentimento. Foi a fala da maioria aqui. Certo? É isso? É isso ou não? Eu acho que o deputado... Mais ou menos isso. O deputado foi o único. O deputado foi o único. Eu acho que seria o contrário. O sentimento que cabe decisões. Isso. Você sente primeiro para depois... Então é um sentimento. É um sentimento, porém, acompanhado de comportamento e pensamento. As atitudes. Se você não nutre pensamentos... Não é... Entendi. Não é só uma coisa. Não é só um sentimento. Mas aí começa também não é com só sentimento. Atitude. E também não é só atitude. O que a leitura coloca aqui, a ouvinte coloca, é o seguinte: ela deixa no campo do dualismo. Ou é uma coisa ou é outra. Então, mas. Tá chegando à conclusão aqui que uma leva a outra. Aposto. É diferente, na verdade, você pode, às vezes, se comportar de uma maneira, mas não está amando. Sim. Porque muitas pessoas se comportam da maneira como não sentem. É aceitação, né? A gente precisa entender isso. Porque comportamento não é sentimento. Às vezes tu tá sentindo uma coisa, mas tá se comportando completamente diferente. Para ajudar, vamos falar do amor aqui, marido e mulher então. Vamos por parte. Vamos por parte. Então, marido e mulher. Tipos de amor. Marido e mulher. Amor, você me ama? Não te amo, mas eu decidi te amar. O que você sente? Não sinto nada. Eu tomei uma decisão. É isso? Claro que não. Há um sentimento, há uma música lenta aí, há um slow motion, hein? Como rola é que um clima, rola um clima, tem uma química. Não é isso? Aí a partir disso toma a decisão. Porque o comportamento dele muitas vezes é incoerente com o sentimento. A Exane disse, para manter este vínculo, a decisão é tomada e é tomada diariamente. Sim. Eu acredito que exista um contexto aonde percebe-se que há algo diferente entre as pessoas. Eu acredito que, de alguma forma, o amor é algo plantado em nós pela nossa natureza. Obrigado. A nossa natureza é formada a partir da vontade de Deus. Deus é amor. Então, eu acredito que em nós há uma predisposição a amar. E essa predisposição ela é acionada em momentos específicos da nossa vida. Quando a gente se descobre prestes a ser mãe, a gente começa a amar aquele pequeno ser antes mesmo dele ter nascido. Agora, a prática desse amor, eu acho que a grande questão é a prática do amor. Porque a gente vai sentir amor, a gente vai sentir carinho, a gente vai sentir paixão, diversos sentimentos. Agora, a prática do amor, ela vai para além desse amor romântico que a gente fala, que é exatamente o amor que a Bíblia fala, né? De suportar, o amor de perdoar, o amor de olhar para o outro, não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Então, eu acredito que o amor se torna uma prática, mas ele vem da natureza de Deus sobre nós. E eu acredito que, a partir daí, eu decido usar, manifestar, praticar esse amor da melhor forma possível ou não, porque a gente vê o amor sendo praticado de forma destrutora muitas vezes. Então, eu acredito que o amor se torna uma prática. Há uma natureza em nós, da qual nós somos formados. Então, vamos lá. Rolou o clima. Certo? Vamos por parte. Rolou o clima. Não funciona. Não rolou o clima, Léo? Não, se não rolar, não funciona. Rolou o clima. Rolou o clima dos dois lados. Tá, maravilha, parará, pororô. Começa a sentir. Sentimento. No processo do sentimento, toma-se uma decisão. Então, o amor não é só uma decisão. Não, mas ninguém desassociou uma coisa. Ninguém? Não ninguém? desassociamos. Alguém sim, mas vamos lá, vamos pra frente. Vamos pra frente, vamos pra frente. A deixa que você falou sobre o amor de um homem e uma mulher. Tem um autor. Vamos ficar nesse campo Steinberg, né? Steinberg fala que tem uma triangulação: intimidade, paixão e comprometimento. Então, na verdade, passa por 3 fases. A questão da intimidade, a questão da paixão, porque tem gente também que acha que pode amar sem sentir algo mais forte pelo outro, que é o fogo da relação, que tem que ter, tem que existir, e depois o compromisso. Então, uma coisa vai dando lugar à outra ao momento que chega o compromisso. Mas isso não anula as outras anteriores. Complementa, na verdade. Que é aquela coisa de Amós 3:3. Caminharão 2 juntos se não tiverem acordo. Amós 3:3 não é pra casamento, gente. Não é pra casamento. Vamos botar Amós 3:3 aí.
Tem que ler o texto para saber o que diz a Amós 3:3. Tem gente que põe a Amós 3:3 em qualquer lugar. Sim, Vamos lá. Vamos lá. Marido e mulher. Então, rolou o clima. Toma a decisão. É isso, apóstolo? Vai desenvolvendo. A vida inteira. Claro. Ainda que o clima suma. Mas aí o que acontece Não é é o isso? seguinte, Porque ela está trabalhando em cima da nossa ouvinte marido e mulher. Né? E aí quando ela diz que o amor não é sentimento, ela disse que já ouviu isso várias vezes. Que amor não é um sentimento, é uma atitude. Aqui nessa mesa já fala várias vezes. Que ela tá passando várias vezes. Pois é, vamos imaginar que o problema não seja conjugal. E aí a gente vai para Jesus Cristo, quando ele diz lá, Lucas, olha, vocês têm que amar, amar os vossos inimigos. Mas o senhor não acha, aí, apóstolo? Como é que vai ser isso a base de sentimento? Meu querido apóstolo escalado pro time. O nosso time já falou com ele? Não. Tá escalado pro time. Com esse corpo? Só tá escalado pro time, Só tá escalado pro nosso time. É o seguinte, é que a gente vai, agora a gente tá migrando para Jesus dizendo que nós devemos amar os inimigos. Sim. Então, peraí, por isso que eu tô no casamento primeiro. Porque a gente pega o Amós, que não tem a ver com casamento. Intimidade, paixão. Às vezes pega o negócio lá de amar os inimigos, a não ser que a mulher seja o inimigo, o marido. Claro que não. Tem que amar o inimigo. Quem é teu inimigo? Meu marido. Não. Então, esse processo do casamento é lógico, pode virar. Para a gente ajustar isso, para dizer o seguinte, a base do casamento começa no clima, mas a decisão é tomada ao longo da vida. Pode ter a fase em que o clima diminui o clima, mas a decisão está firme e forte. É isso, só para poder fechar esse raciocínio do nosso ouvinte. O que você está colocando aí é uma vertente, eu acho que é uma visão, não quer dizer que seja a visão, porque o que acontece? Quando a gente chama de clima é o quê? Por exemplo, para a mulher o clima não é o que ela vê, mas é o que ela escuta. O homem já é o que vê. Né? Então, me apaixono, a primeira coisa que o homem tem quando se apaixona é o que viu. E depois vai discutir a relação, se vai gostar do que vai ouvir, mas ele se encanta pelo que vê. E a mulher já tem uma reação diferente. É porque ela escuta, ela analisa mais o homem do que o próprio homem e a mulher. Então, assim, a gente vai falar do seguinte, a decisão, eu acho que existe o enamorar. Aí vai estender a coisa para... Mas decidiu enamorar. Sim, é essa ideia aí do namorar, que acho que foi o que o nosso... E a gente pode falar melhor do que a gente, o nosso senador falou. Ele se namorou primeiro. E aí, a partir daí, esse namorar vai amadurecendo e vai do sentimento pulando para a decisão. E interessante é o seguinte, porque se você não faz esse amadurecimento, é o que a gente está vendo hoje. O cara casa, aliás, as igrejas fazem isso, as igrejas dizem, olha, para você ter relacionamento sexual tem que casar. Aí o cara casa, depois que ele desfruta do relacionamento, separa. Porque ele não casou por amor, ele casou para satisfazer uma necessidade física. Que a igreja, muitas vezes, carimba aquilo como um grande casamento. Fechando esse ponto, irmão Rod. Casamento. Coloquei o casamento, eu vejo dessa forma. Quer dizer, primeiro tem que ter um sentimento, uma emoção da relação, o calor. Você tem que, quer dizer, estou olhando da parte do homem, não, acho que a mulher também, porque ela não vai entrar numa aventura, não gosto desse cara, tenho asco por ele, não. Tem que rolar o clima, o clima define melhor. Bom, rolou o clima, aí sim, as atitudes, as decisões são para preservar esse ambiente de relacionamento durante a vida, os altos e baixos naturais. É meu ponto de vista simplório do banquinho aqui da Escola Bíblica Dominical. Eu estou pensando aqui, porque quando a gente está falando em decisão... De amor, casamento. De amor, mas olha só, quando a gente fala em decisão, a sensação que eu fico sobre o que a gente está falando é que decisão é sempre algo muito difícil. Traz esse contexto para mim. Entendi. Só que decisão pode ser difícil e pode ser fácil. Então, eu acredito que quando a gente associa o amor a uma decisão, ela pode sim, uma decisão de você construir um sentimento por uma pessoa que num primeiro momento não desperta em você uma grande paixão, sim, e você trabalhar para isso, mas também pode ser uma decisão fácil de você perceber que há um sentimento especial e que você quer que aquele sentimento cresça. Acho que torna a coisa um pouco diferente por esse aspecto. Eu gostaria, então, de colocar alguma coisa agora fora, mas dentro do assunto. É que existe algo também que é da natureza, que nós estamos falando da natureza, Deus criou todas as coisas e deu, que é a preservação da espécie. A preservação da espécie exige um tipo de relacionamento. Como nós somos seres humanos, que amamos, para esta preservação existe, então, a possibilidade de um homem e uma mulher, só os dois podem procriar, sexos opostos, de terem uma relação. Mas para que essa relação não seja uma relação mecânica, pura e simples, ela que seja uma relação completa, ela tem que ser em amor. Então, este amor, isso que eu vejo, é o sentimento que faz.
Esses já falam que esse é o amor eros, etc. E tal, tem essas questões. Agora, é lógico que tem que fazer essas distinções. Porque o amor a Deus é outro tipo de... Quer dizer, é outra maneira de amar. Nós vamos entrar o nesse amor a Deus ponto. é adoração. Nós vamos entrar nesse ponto aí do... É outra questão, entende? Até do amor dentro de casa. Isso, família, amigos, que é outro processo. Então, fechando esse ponto aqui, para deixar as coisas assim claras, o posicionamento da nossa mesa hoje aqui, pode ser diferente da mesa de amanhã. A mesa de amanhã pode chegar aqui e falar outra coisa. Então, o ouvinte tem que pensar, mastigar. Isso ajuda a gente a produzir reflexão. Isso é muito importante mesmo. Então, você tem o clima, beleza? O clima que leva à decisão. Até para casar tem que ter o clima. Isso considerando os nossos moldes ocidentais, de que quem escolhe A é B, quem escolhe B é A, não é o pai de A que escolhe B, não é o tio de, né? Não é uma coisa econômica, não tem um baúzinho ali para dar um golpe, é uma coisa de amor, de verdade. Então, rolou o clima, toma decisão, e a decisão é tomada todos os dias até o final da vida, e rega, planta, colhe, investe. As expressões são diversas para desenvolver isso aí. Então, quanto a isso, nós estamos ok, gente? Belezinha? Okay. Vamos então agora para o relacionamento aí, agora sim, interpessoal, que não é esposo e esposa mais. Agora é um amigo, às vezes é o irmão, às vezes é uma pessoa com quem tem uma atividade profissional, às vezes da própria igreja, tá ali no dia a dia. Esse tipo de processo aí, a pessoa, olha, é chata. Pessoa chata. Pega no teu pé, entendeu? Fala mal de você pelas costas. Faz campanha jejua contra a sua vida, entendeu? Estou citando aqui coisas do Afeganistão que acontecem lá para a gente analisar. Sim. Ainda assim, pastor Alex, vou começar com o senhor, que o senhor está animado. Ainda assim é possível amar. Eu acredito que a verdade é que tem pessoas que são difíceis de ser amadas. Tem pessoas, a verdade é essa, que você só ama por mandamento. Que a vontade que dá é de você dizer assim, meu irmão, se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se tu for na calçada, tu escolhe outra. De preferência, se tu congregar numa banda, eu congrego na outra. Mas ainda assim, Deus me manda amar essa pessoa. Deus ainda me manda olhar para ela e caminhar com ela mais uma milha. É difícil? Difícil, para muitos até impossível. Talvez alguém está dizendo assim, pastor, você está falando isso porque o senhor não está na minha pele. Sim, talvez não estou na sua pele. É o que o povo fala mesmo. Fala. O senhor não conhece fulano. O senhor não conhece a minha história, pastor, eu sei. Mas aí eu volto a bater na tecla inicial. Eu acredito num evangelho transformador. Que me faz... um tempo desse eu vi uma entrevista num programa desse da vida, de uma querida que veio lançar o livro, que a imagem dela viralizou, criança correndo no Japão com aquele ataque daquela bomba em Hiroshima e Nagasaki. Aquela amada se converteu, teve uma experiência com Jesus e ela decidiu encontrar com um piloto que lançou a bomba atômica, olhar para aquele piloto e dizer para ele assim, eu te amo. Alguém que tem um corpo todo marcado, alguém que sofre até hoje com dores por causa daquele ataque terrível, e olhar para aquele piloto e dizer assim, eu amo você e eu te perdoo. Essa semana eu vi uma entrevista de um menino que tomou um tiro nas costas, lá num colégio no Paraná, e ele mandou uma carta, um menino de 17 anos, mandou uma carta para um colega dele de escola, que entrou na escola atirando, para dizer para ele, eu te perdoo, eu não tenho nada contra você. Quem faz isso? O evangelho. Aí sim, só o evangelho. Aí sim uma atitude de decisão na relação interpessoal, como diz Lucas 7,47. É quem muito amou, muito se perdoou. A prova do amor de Deus em nós está no perdão. O amor, nesse caso interpessoal, vai ter que passar por todas essas facetas. Por exemplo, suportai-vos uns aos outros em amor. Né? Precisamos aprender a suportar o outro e tal. Agora, a questão que eu fico pensando é que às vezes, como foi citado aqui a história de Esaú e Jacó, às vezes esse amor interpessoal também precisa de um tempo para poder ser trabalhado por Deus, para ser reatado lá na frente. Coitado. Porque eu não escolho a quem perdoar, mas eu escolho às vezes com quem andar. E o tempo também, né? A hora de conversar, né? Tem um tempo para tudo, né, gente? Eu acho que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, nos ajuda a entender essa questão, né? Porque quando ele coloca em 1 Coríntios que o amor, ele dá aquela regra do amor, ele é paciente, ele não é invejoso, não se importa. Eu acho que cabe o que o pastor Alex falou. Acho que quando a gente começa a entender o 1 Coríntios 3, a gente começa a entender o seguinte, olha, isso só o amor para provocar.
Humanamente falando, não dá. Mas vem aí a ação do Espírito Santo. Mas volto a dizer, tem momentos que é melhor você amar e preservar santidade, respeito e se afastar. Sim. Do que andar junto e muitas vezes está naquele processo de desgaste. Em momentos da distância é uma prova de amor, né? Pois é. Será que não existe? Nós estamos falando da Bíblia e amor, a palavra é sempre a mesma. Mas será que não existem matizes e conjunturas e contextos diferenciados para esse amor? Nós falamos aqui do amor que tem esse sentido de homem, mulher, de marido, esposa, etc. É uma questão, é amor, tá? Sentimento, como nós conversamos. Agora, quando se fala amor ao inimigo, ama, poxa, será que não é respeito, dar uma chance de que perdoa ou coisa desse nível? Não é respeito? E aí, debatedores? Porque que não é o mesmo amor. Nós estamos falando aqui. Vamos perguntar aos debatedores. O que Jesus vai dizer? Amar os vossos inimigos. Mas aí para isso é um mandamento. Então né? é amor mesmo. Não é respeito. A questão ali já não cabe mais o sentimento. É a questão do mandamento. Eu faço isso por obediência. Então já mudou. Porque não é aquela coisa assim, eu vou realmente agora. É porque, apóstolo, a gente tem a ideia de amor. Tipo assim, amor é comer todo dia junto, é passear junto, é fazer uma selfie, eu te sigo, você me segue no Instagram. E amor não está só nesse nível. No amor é você respeitar o outro, considerar o outro, saber a importância dele, estar disponível para ajudá-lo na sua necessidade e fazer isso com o coração aberto. Eu entendo que isso também é amor. A gente tem uma relação de amor, da proximidade, de acabou o culto, domingo à noite a gente vai comer pizza. Aí é relacionamento. Né? Aí é relacionamento, né? E isso não significa que um não possa caminhar sem o outro. Mas o que eu acho que você... Não sei, gente. Eu tô confuso. Eu comecei ouvindo aí de que o amor, nós temos que amar o inimigo, a Bíblia diz que tem que amar. Aí o irmão Harold fez uma pergunta oportuna. É amor ou é respeito? Agora vocês já estão falando que não precisa nem comer a pizza mais, entendeu? Ninguém falou da pizza. É para amar o inimigo ou não é? Eu não peguei esse texto. Eu vou perguntar uma coisa mais pro senhor bispo. Eita, que o senhor tá animado também. O senhor tá escalado, não tá? Tá escalado no time, o senhor tá escalado no time. É o seguinte, por que eu sei que é mandamento, certo? A discussão não é essa, a discussão é por que Deus nos manda amar o inimigo? Acho que nesse caso, o texto que foi tirado, inclusive, de Mateus 5, que Jesus vai falar ali sobre várias atitudes que nós devemos ter para com o outro, está falando de um amor ágape, um amor perfeito, de um amor que inunda o nosso coração, que transcende aquilo que, humanamente falando, pode acontecer. Porque muitas vezes em uma atitude humana, como foi falado pelo pastor, que eu concordo com o que ele disse, muitas vezes em uma atitude humana, dar um tempo, estar longe também é uma prova de amor. Perder, por exemplo, às vezes também é uma prova de amor numa condição humana. Agora, numa condição ágape, nós precisamos ser inundados pelo amor de Deus ao ponto de amar qualquer pessoa. Senão a gente vai estar sempre escolhendo quem morre, quem vive, então quem é um milagre, bispo. É um milagre. É uma ação do Espírito Santo. Acho que o exemplo do pastor Alex se aplica. Como é que o cara dá um tiro, te deixa numa cadeira de roda e você escreve uma carta para ele perdoando? Só Deus faz um negócio desse. É um milagre. Esse amor não pode ser normal. Esse amor não é normal. Você vai escrever pro cara que te deixou paraplégico, lá, que foi o que tomou o tiro lá. Pois é, não vai andar nunca mais na vida dele. O cara nem tinha nada a ver com a história. Quem lembra disso? Ele foi matar um, acertou o outro. Aí ele vai e escreve uma carta perdoando. Se você fala assim, esse amor é racional? Não é racional. Então é um milagre. Não, é o que nós estamos falando, o amor ágape, que acabou de colocar aqui. O problema é que o grego definia isso, né? O amor filéu, o amor ágape e o amor eros. Então... Aí é que estamos conceitos a gente conceitua, né? A gente conceitua. Então, níveis de amor. Vamos lá. Nível de amor, tipos de amor. Tipos de amor. Pode parecer, eu tô querendo deixar claro aqui o negócio. Então vai lá, nós temos que amar o inimigo. O inimigo que deu tiro, o inimigo que roubou, o inimigo que falou mal, coisa leve. Falou mal, fez futrica e tal, nós temos que amar. É isso ou não? Sim. Aqui tá escrito aqui, ó. Então, eu sei. Lê, Bispo. Eu sei, mas lê pra nós, vai lá.
amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons. E a pergunta faz chover sobre os justos e os injustos. Humanamente, não, se depender de nós. Eu tô dizendo para você, eu já falei 3 vezes aqui, é um milagre. Falei. É um milagre, porque só pode acontecer. Veja, se a Bíblia descreve Deus como amor, eu só posso amar se ele estiver em mim. Se ele não estiver em mim, eu não vou amar. Não vou amar esposa, esposo, desse tipo de amor ágape, desse tipo de amor que a Bíblia descreve e apresenta para nós. O filéu tem esse tipo de relacionamento, nós estamos discutindo aqui. Só o Eros que não precisa nem explicar. O Eros é o clima. O Eros é a química. O filéu é a matemática, né? E o ágape é a adoração. Então, veja bem, se não tem como, bispo. Não. Só pela ação do Espírito Santo. O amor de Deus que habita em mim me faz amar aquele que muitas vezes não merece. Sim, aí isso é graça. Graça de Deus revelada através de nós. A graça é quando eu sou amado por Deus, mas eu posso revelar a graça de Deus. Sim, aí eu revelo a graça de Deus que se reflete em mim quando eu amo uma pessoa que não merece, que implica humanamente comigo, falando. que pega no meu pé. Sim. Pra aceitar uma coisa leve. Fala aí, Exane. Menina da mesa, pode falar. Pois é, eu acho que assim, quando a gente atrela esse amor ao inimigo, a Deus, a gente consegue compreender. Porque não dá pra eu ser hipócrita e falar assim, nossa, como eu quero amar meu inimigo? Eu vou te amar tanto. Não, eu vou amar o meu inimigo porque eu amo a Deus. Porque eu sou imperfeita e a minha imperfeição não me permite amar esse inimigo sem a intervenção de Deus na minha vida. Sem eu entender, sim, como você falou, que Deus é amor. E eu creio que se esse Deus habita em mim, eu preciso ser a expressão desse amor, até mesmo para aqueles que são meus inimigos. Mas a forma como a gente vai viver esse amor também é uma forma diferente. Não é porque eu amo meu inimigo que a gente vai tomar café da manhã todos os dias. Então pode ser só de vez em quando. Bem de vez em quando. O Norman Gás, nunca. Norman Gás, no livro de ética, ele vai colocar essa questão da ética cristã. Pô, vou ter que amar meu inimigo, eu tô na guerra, e aí? Eu vou abaixar minha arma? Eu vou deixar que ele me mate? Então, acho que a gente tem que entender também essa questão do amor aí, acho que a princípio da hora, não sei quem colocou aqui, mas muito bem, da ótica divina, ou seja, eu fui alvo do perdão de Deus, do amor de Deus. O que eu faço é reflexo. E eu acho que passa principalmente pela decisão de obedecer a Deus e, consequentemente, gera a decisão de Paulo amar. escrevendo a Filemon: prefiro, todavia, Filemon, solicitar em nome do amor, sendo que eu sou, Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu tô te enviando ele de volta, em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Você imagina o irmão Filemon lendo essa carta? Meu Deus, não tô acreditando que ele vai me pedir isso. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em meu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. E o cara era escravo. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com a maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ainda diz mais, se te deve alguma coisa, eu assumo essa conta e assino de próprio punho. Olha lá o apóstolo Paulo, é o milagre de Deus. Então é o seguinte, esse processo é que quando a gente para raciocinar, diz assim, eu não consigo, parabéns. Você não consegue mesmo. É isso aí. Essa é a ótima. Não é isso? Sim. Agora, com a ação divina, você vai conseguir. Agora, se depender de você, você vai querer a vingança, que é a nossa carne, que é dar o troco. Sim, com certeza. 11h39 na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Vamos falar sobre o prefeito de Niterói que foi preso. Eu vou querer ouvir aqui a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto. Agora, o Pezão foi quando, Marcela? Que eu não lembro mais. Há 2 quintas-feiras atrás. Então tem 15 dias? Tem 15 dias. Então é de 15 em 15 agora. 15 em 15. Bom, se é, eu não sei. Não é isso? Mas 15 em 15, assim. nós vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouquinho, mais informações aqui. O pessoal continua, Marcela Bastos, encaminhando aqui para nosso WhatsApp o hashtag Seleção Debate 93.
o pessoal está indicando, está selecionando aqui os atletas, pastores, nossos que debatedores, participarão, atletas e craques. que participarão do jogo, do grande jogo, onde nós seremos treinados pelo Moser. Olha bem a responsabilidade. Treinador é o Moser. E as meninas, as garotas, as meninas, elas terão uma competição especial batendo pênaltis. E eu já tô com uma pessoa na agulha para ser o treinador das batedoras de pênaltis. Nós já temos aí várias cantoras que estarão Beatriz, com a Paula gente. Carla, já estarão lá com a gente. Beatriz, vai ser né? um furacão, aquele pênalti dela. Né, Mauro? A cara Beatriz, do senador. Beatriz, quero ver, entendeu? Indicar o senador eleito para estar lá como manager do nosso time. É isso aí. O presidente é o pastor José Magalhães Furtado, só usa terno, então é o presidente do clube, é o presidente do nosso clube, entendeu? E nós vamos estar, hein? Virou clube. Flor de Lis, cadê a Flor de Lis? Canela de fogo, tá pra me responder. O chute dela Canela de fogo, meu filho. Chamaram o Anderson também. O pastor, ele já falou que vai? Ainda não me deu Tem que ver o negócio do também. gel dele. Se tirar o cabelo dele do lugar, fica bravo. 11h41, Marcela, vamos com a informação. Olha só, uma força-tarefa do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil prendeu na manhã de hoje o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Ele é suspeito de ter desviado mais de 10 milhões de reais da verba de transporte do município entre 2014 e 2018. A investida é um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio e realizada pelo Ministério Público aqui do Rio. Segundo os policiais que efetuaram a prisão do prefeito, o Rodrigo Neves se descontrolou emocionalmente e pediu para ser atendido por um médico. Muito bem, ele já deu entrevista, a entrevista dele é muito convincente. Quero dizer para os queridos debatedores que eu vi a entrevista dele, a fala dele tem começo, meio e fim, tem uma coerência muito grande, mas a investigação é Lava Jato. Então, é uma questão que até agora, e o Morodi pode ajudar a gente a ter essa visão Brasil, eles têm batido nas portas certas, mas é uma investigação. E a prisão dele, mas ela é temporária, né? Cadê? É isso? É isso. E Morodi, começando. Uma pergunta, qual foi a entrevista que você ouviu, Jota? Ele deu uma entrevista para... Do prefeito? Do prefeito, do Rodrigo Neves. Ok. E aí, queridos debatedores? Deixa eu dizer. A verdade é que, veja, tudo que está acontecendo no Brasil hoje, na realidade, é decorrente desta nova atitude investigativa adotada pelo Ministério Público a partir desse projeto Lava Jato de investigação, etc., de corrupção. Corrupção real, que existe, nada é fictício aí. Tem gente presa na cadeia, tudo, com provas, etc. Então, isso mudou a atitude do brasileiro. E mudou, inclusive, agora na própria eleição. Tivemos uma eleição onde houve uma reviravolta completa em relação aos padrões anteriores, causados por quê? Pelo entendimento da população de que não pode continuar dessa maneira. Que maneira? Dessa maneira que esta operação Lava Jato, entre outras, mas esta é a principal, está revelando. Não pode continuar dessa maneira. Então, basicamente é isso. E é claro que essas investigações prosseguem. São investigações. E investigações, você sabe que pode ter falhas, pode ter erros, e no fim pode as pessoas serem consideradas inocentes. Nós não podemos julgar a partir de agora. Tem que esperar que essas coisas andem, que as provas apareçam, e aí vamos... Agora, é muito triste que realmente essas investigações alcancem pessoas que nunca poderiam imaginar. Eu, pelo menos, não poderia imaginar que o prefeito de Niterói estivesse também envolvido nessas questões. Quer dizer, sendo investigado. Está envolvido, eu não sei, mas pelo menos que está sendo investigado. Coisa que isso é muito triste, porque isso não é para alegrar ninguém, nem os adversários, nem os inimigos dele. Isso é para a gente realmente sentir esse sentimento que eu sinto de tristeza em nosso país. Na verdade, o JR entrevista eu assisti, ele coloca que, na verdade, ele baixou a tarifa. Ele baixou a tarifa. Tudo bem. Às vezes eu me pego, sou um defensor da Lava Jato, mas o que às vezes me incomoda é que muitas vezes essas situações surgem a partir só de delações. Você não consegue ver uma prova concreta, palpável
E aí não tem jeito, né? Pegando a Bíblia, o ganchinho, Jó vai dizer lá o seguinte: pele por pele, o homem dará tudo que tem pela sua vida. Então, eu vejo muitas vezes que o delator, para se livrar de uma condenação maior, ele vai botando na conta de quem quer que seja. E eu assisti a reportagem, não estou defendendo ele aqui, não sou parente dele, mas temo que muitas dessas situações, inclusive já temos visto na Lava Jato, lamentavelmente, é fruto só de delação. A delação foi feita por um empresário, né, de ônibus, muito forte lá em Niterói, que bateu pesado contra ele aí, a Lava Jato entrou com esse pedido aí de prisão preventiva. O problema no nosso país é que, por exemplo, o nosso senador colocou muito bem: investigação não quer dizer que o cara seja condenado. Sim. Mas a turma já vai, por falta do conhecimento, já bate. Agora, meu apóstolo. Dá sentença, já dá tudo. Meu senador, eu, como um carioca, sou nascido no Rio de Janeiro, me entristece ver a situação do estado do Rio de Janeiro, né, que envolve Niterói, envolve aqui o município do Rio e tantos outros estados. Eu acompanho um pouco outros estados do Brasil, mas eu não sei se tem um outro estado igual ao nosso, com tanta acusações de corrupção, governador preso, governador em exercício preso, temos orado por uma mudança no estado, sim, dois mas fatores, que entristece dois muito. fatores são: primeiro, que realmente aqui as coisas foram além do que poderia se imaginar. Olha aqui, nós estamos em estado de calamidade financeira, né? Há anos já, foi decretado, né? Então, as contas não fecham. Nós temos os governadores presos, é o quarto, né, que vai preso. O quarto governador vai preso, tendo que esses dois estão presos, dois últimos. Vários parlamentares, políticos, agentes públicos, enfim. Isso é uma questão, isso é um fator. Agora, leve-se em conta que o Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância do nosso país, tanto dentro do Brasil como fora. Então, isso dá um relevo ainda maior à situação. Mas outros estados sofrem as mesmas questões. Vou reproduzir aqui parte da entrevista. Estou aqui com o canal do G1. A entrevista foi dada para vários veículos e vamos colocar o áudio aqui, porque a gente pode colocar o áudio aqui para poder acompanhar. Em Niterói, fala o prefeito. Teve uma concorrência sobre o transporte coletivo anterior à minha gestão. A concorrência foi na gestão anterior. Segundo, em 2013, a primeira decisão que eu tomei foi unificar as tarifas de Niterói pela menor tarifa. Se eu não tivesse feito isso, a tarifa de Niterói hoje seria mais de R$ 4,50, portanto, bem superior à tarifa atual. Nós cobramos muito, né, o sistema de transporte. Niterói tem hoje o sistema mais organizado da região metropolitana, com quase 90% da frota com ar-condicionado, coisa que não acontece em nenhuma outra cidade do Rio de Janeiro. Nós contratamos uma auditoria da Fundação Getúlio Vargas, independente, para analisar o equilíbrio econômico e financeiro do sistema de Niterói. E a análise independente apontou o equilíbrio econômico e financeiro, que as tarifas, inclusive, de Niterói eram tarifas equilibradas e que em 2018, portanto, não deveria haver aumento. Nós não concedemos aumento. Eu realmente estou perplexo, né? Perplexo, absolutamente perplexo, né? Eu trabalho desde os 18 anos de idade, né? Tenho 20 anos de vida pública, né? Eu não tenho bem, né? Não viajo para o exterior, né? Eu tenho 3 filhos lindos e eu fecho minhas contas como qualquer cidadão de classe média, né? Vivo num imóvel muito simples, que as pessoas sabem em Niterói. Então, realmente, eu me estranha muito esse tipo de ocorrência. Respeito, evidentemente, as instituições, mas eu fui o único prefeito reeleito na região metropolitana do Rio, com quase 65% dos votos
Sobre as acusações, prefeito. Eu não sei nem quais são as acusações, não sei nem quais são as... Nessa hora que a polícia interrompe a entrevista, eu estou acompanhando aqui as imagens do canal G1, ele é interrompido exatamente aqui, dizendo que as contas dele estão abertas, o sigilo fiscal dele está disponível e que não tem nada para esconder. Naturalmente, é a entrevista que nós acompanhamos agora há pouco, é a fala dele relacionada a esse assunto. Só dá a palavra, Bispo. O bom de uma investigação é que não mostra só um lado, vai mostrar o que está acontecendo do outro lado também, na outra ponta, né? Aliás, uma investigação, para ser justa, não pode mostrar só quem está sendo, no momento, não sei nem se foi uma delação, porque eu acho que o termo delação tá ligado à condição do outro querer alguma coisa em troca a respeito do que ele está falando, né? Mas a denúncia está sendo investigada. Mas se foi só uma denúncia, vai ser investigado tanto quem está sendo denunciado quanto quem está denunciando. Eu acho que tem que ser dessa maneira para ser justo, para se descobrir o que está nas duas pontas, chegar a uma conclusão de uma realidade do que está acontecendo. A polícia deve dar uma entrevista aí, né, Marcela? De alguns instantes aí para poder ter o outro lado. Claro. Eu acredito nas investigações que acontecem. Esses dias eu estava ouvindo a Voz do Brasil, eu gosto de ouvir, e inclusive tá alguém, não sei se é um deputado agora senador Harold, pode nos informar, tá querendo até mudar o nome de delator para um outro nome, porque as investigações não serem mais seguidas só pela delação, porque tem um benefício do lado de quem delata. Eu ouvi isso na Voz do Brasil. Não, mas o nome não. O nome é colaborador, o nome não é mesmo delação, é colaboração premiada, né? Muito bem, esse é um episódio, esse é um fato, nós estamos aqui discutindo vários temas, dentre esses temas o fato do dia é mais uma prisão de um gestor público no nosso estado. Eu já disse aqui, quero repetir para que haja esse entendimento. Quando pessoas de outros estados me dizem assim, poxa, prenderam os seus governadores lá, nós já estamos presos, de vocês. Vocês acham que só aqui que tem isso. Mas o Rio, infelizmente, nos últimos anos, passou por um caos. Eu acho que é tão caos que a coisa da agora não tem mais jeito. É o fundo do poço. É endêmico. Não é isso? E depois você pula, vai ter que acontecer alguma coisa boa. E eu sempre lembro, irmão Harold, queridos companheiros aqui, daquela irmãzinha de Coque, que em 1519 começou a orar para Deus trazer à tona as coisas feitas escondidas. Há muitos anos a igreja séria tem se colocado no papel de intercessor, conforme a Bíblia diz, intercedendo pelas autoridades, intercedendo pelo Estado, para que haja paz, para que haja tranquilidade, e muitas dessas coisas estão acontecendo. A gente tem que agora que administrar, inclusive, os exageros. Pode ter exageros, dois lados. Inclusive, hoje nós vivemos uma transição, né? Uma transição, aí vem um novo governo, cheio de esperança e de gás para tentar equacionar esse assunto. Então, nós temos que ter esperança e temos que orar realmente para que Deus inspire essa nova equipe que vai assumir para mitigar esses problemas todos e recolocar o Estado no caminho que nunca deveria ter saído. Verdade. O Estado do Rio de Janeiro é fantástico. É impressionante que essas coisas tenham acontecido e por esse meio. Ontem saiu uma relação de pessoas que estavam no mensalinho aí da corrupção. Uma relação enorme, que vem de parlamentar, de governador até motorista. Uma coisa impressionante. Faltam 7 minutos para o meio-dia. Estamos juntos no Debate 93. O Ministério Público de Goiás informou neste domingo, ontem, que já havia investigações abertas ao menos desde junho desse ano para apurar suspeitas de abuso sexual por parte do médium João de Deus. Segundo a promotoria, os novos casos que têm sido relatados à imprensa também serão apurados a partir do dia de hoje, segunda-feira. No sábado, 13 mulheres relataram ao jornal O Globo e ao programa Conversa com Bial terem sido abusadas sexualmente pelo médium, que mantém a casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, lá no interior de Goiás. Debatedores, esse assunto veio através do jornalista Pedro Bial e no seu programa diário de entrevistas, ele acabou entrevistando uma série de mulheres que foram abusadas. A partir disso, várias outras mulheres apareceram, inclusive uma grávida, que foi abusada grávida. Mais uma vez,
isso é uma investigação. Nós não podemos condenar ninguém sem que haja ampla defesa, e isso é importante que a gente tenha paciência em relação a esse assunto, mas também é um tema do dia, que a gente precisa trazer uma palavra até para os nossos ouvintes. É uma palavra que, da mesma forma que não se diz com alegria de que o gestor público de um partido está preso, também não é porque o cara é de outra religião que nós vamos ficar alegres e felizes, porque nesse processo ainda tem ele, tem as mulheres envolvidas, familiares envolvidos. É igual o negócio do médico. Como é que é o nome daquele médico mesmo? O médico lá, Roger Abdelmaci. Exane. A gente precisa estar atento a essa questão, né, quando traz temas de abusos, né? Porque a gente vive uma realidade hoje e de todo sempre, né, onde o abuso é sempre velado. E é onde muitas vezes a gente ainda vê sendo colocada a responsabilidade sobre aquele que foi abusado. E não importa qual tenha sido o comportamento ou qual tenha sido a postura do abusado, mas o abuso é algo que cada vez mais permeia a nossa sociedade. E a gente vê que grandes líderes têm sido acusados, né? A gente está falando aqui, de certa forma, de alguém que tem uma relevância dentro daquele segmento espiritual ali e que está sendo acusado de um abuso. Mas a gente vê também pessoas que não têm relevância dentro de uma sociedade, que vivem a sua vida comum e também, muitas vezes, estão praticando o abuso. Eu acho que é um momento para que a gente possa parar e olhar para esse assunto com um verdadeiro valor que ele precisa ser olhado. Né? As investigações ainda estão acontecendo, a gente só tem hoje os depoimentos, aquilo que as vítimas têm trazido, mas eu acho que é um momento em que a nossa sociedade, a gente precisa despertar para que o abuso ele é muito mais comum na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor do que a gente imagina. Os advogados desse médium afirmaram que ele estranhava porque eram denúncias antigas, né? Parece que a primeira pessoa que denunciou foi em 2006. Então cabe aqui uma palavra para não deixar para depois. Está em casa sofrendo abuso, numa relação profissional, denuncia, esse é o papel. Agora, tem tantos telefones aí para usar como canal de meio de comunicação para isso. Você veja como é que a gente tem pesos e medidas diferentes. O camarada está sendo investigado desde 2006. Quer dizer, só vai ganhar visibilidade porque entrou uma emissora de TV. Né? E por que não foi preso aí em 2006 para cá, não conseguiu se investigar mais nada? E aí a gente vê também a questão toda do poder econômico, da questão do tráfico de influência. O que esse cara... Pô, vem gente do mundo todo para essa cidade aí. Se não fosse ele, talvez nem... Desce já tinha os particulares ali. Em cima some, com todo respeito que estiver ouvindo a gente, mas os que tinham em cima some. Então toda uma influência, porque desde 2006 o Ministério Público está investigando. Nós estamos em 2018. E aí só agora no final que se descobre. Mas eu não sei se a investigação começou em 2006? Não foi em 2006. O primeiro abuso foi em 2006. O que o relato está dizendo aqui foi em junho. De junho para cá é que tem sido feitas as investigações. Tem 13 denúncias. Então desculpa. A primeira aconteceu em junho. Eu vi a reportagem de um filho falando da mãe, que a mãe compartilhou que ele foi abusado, né? A mãe estava com câncer já no status de metástase e falou para o filho, compartilhou para o filho horas antes de falecer, né? Compartilhar essa dor, compartilhar esse momento. Então eu volto a bater nessa tecla. Não guarde. Você está no teu trabalho, numa relação e você percebe que é uma relação de abuso, a hora de denunciar é agora. Eu concordo com você, e qualquer mudança que cause estranhamento, seja na relação que tiver ali a respeito de alguém que representa uma autoridade, ou tem um destaque na sua vida, você tem que desconfiar. Sim. No mínimo desconfiar. Pô, isso não é normal. Em qualquer cargo de liderança que esteja acima de você, ou de autoridade que esteja acima de você, você desconfiar para poder não ser pego Deixa eu só dar uma pimentada aqui, JR. Até o caso de pedofilia, né? Grandes casos de pedofilia acontecem dentro de casa, de um parente, alguém próximo. Normalmente. E a criança, às vezes, reflete esse comportamento. Eu não quero mais ir com esse parente, eu não quero ir mais para casa. Aí o pai não percebe, força isso, né? E não olha com cuidado. Às vezes percebe até mudanças no comportamento da criança dentro de casa e não faz nada.
Pegando o gancho nisso que o pastor trouxe, né, da pedofilia acontecer dentro de casa. Esse final de semana eu ouvi o relato de uma mulher que estava participando de um trabalho meu e ela estava dizendo a história da filha que foi abusada pelo pai até os 12 anos de idade. E ela relatando que ela nunca percebeu isso dentro da própria casa dela, que o próprio marido abusava da própria filha do casal. Então, a gente precisa realmente estar alerta a isso. O que faz com que a gente coloque uma venda nos nossos olhos? Porque eu acho que muitas vezes é isso que acontece. A gente coloca uma venda nos nossos olhos para não enxergar o que está debaixo dos nossos olhos. E isso vai tomando uma proporção muito maior porque a gente vai vendo uma geração de abusados se tornando abusadores. Sim. Porque a questão não foi tratada. E a questão precisa começar a ser tratada quando a gente se coloca de pé para tirar essas vendas. Porque quando tira as vendas, a gente conhece a responsabilidade. Um grande motivo para nossa oração, para nossa intercessão, estabelecermos isso como cuidado na nossa vida, zelo, observação, atenção, sem julgamentos, minha gente. Eu sei que isso é difícil, hein? Sem julgamentos. É hora da gente ter a possibilidade de apresentar tudo isso diante de Deus em oração e o Senhor nos dá essa porta. O seu rádio está no Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos ilustres debatedores, a nossa menina da mesa, Exane Alves. Obrigado, um abraço. Obrigada, JR, sempre bom estar aqui com vocês, obrigada aos debatedores, ouvintes, e que a nossa escolha diária realmente possa ser sempre o amor. Beijo grande para todos, para minha pequena que está aqui comigo, Olivia, e vamos que vamos. E Moroldi, muito obrigado, um grande abraço. Abraço, JR, queridos ouvintes, debatedores, é um privilégio participar desses temas hoje aqui, principalmente esse do amor, porque eu hoje estou completando, como disse, 58 anos de casado com a dona Evelina. Parabéns, parabéns. Apóstolo Alexandre Macedo, obrigado, um abraço. Um abraço, JR, eu só quero fazer uma colocação seguinte, eu vou só agora jogar de um lado, tá? Não. O lado do alambrado. Não, eu sabia que isso ia. O lado de fora. Só falar alguma coisa assim. Mentira. Não, só tá escalado. Bispo Jaime, obrigado, um abraço. Obrigado, Jota, obrigado, debatedores e ouvintes. Um beijo a todos os membros da Edificação em Cristo. Eu queria mandar um abraço ao pastor Márcio, que faz aniversário amanhã, que é pastor da Edificação de Jardim Alvorada, e da Bispa Mary, que é domingo que vem. Autoridade. E se eu não falar agora, depois não vou ter oportunidade. Ela que manda. Um beijo, te amo, minha esposa. Maravilha. Feliz Natal, um feliz ano novo pra todos. Pastor Alex Pinheiro, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Um beijo à minha família especial, a DB Jacarepaguá. Eu quero mandar também um abraço, uns parabéns pro meu amigo Bruno Valério, um obreiro, um homem de Deus que Deus tem usado para ser um profeta de Deus para esse estado. Bruno, meus parabéns, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Em nome de artista, né? Bruno Valério, nome de artista. Marcela Bastos, aniversariantes, conte. Ontem, pastor Mário da Assembleia de Deus do Parque União e a pastora Valéria da Assembleia de Deus Tempo da Restauração em Marechal Hermes. Parabéns. Ontem também, aniversário da missionária Bárbara Vieira, que é a esposa do pastor Geraldo Basílio, da Assembleia de Deus Ministério Tempo de Conquista em Deodoro. E hoje, é aniversário do pastor Gilmar Cesário, da Igreja Evangélica de Jesus em Olaria, a pastora Marlene Araújo, do Ministério Cristão e Vida em São João de Meriti, do pastor Daniel Gomes, da Assembleia de Deus em Alcântara, e hoje também o aniversário da Vanille Zamba, que é a esposa do pastor Tony Zamba, da Primeira Igreja Batista da Caroba, em Campo Grande. Gente, parabéns, esse povo abençoado e feliz aí. Marcela, vamos aí rapidamente, nós temos aí no dia 21 a chegada do dia 21 do grande jogo, a seleção Debatedores 93 contra o resto do planeta, que como é entre crentes não pode ser o resto do mundo. Entendeu? Não pode ser o resto do mundo. O resto do mundo tá chamando de mundo. Não, é do planeta. Isso aí. É do planeta. Vamos lá, já temos aí os que já estão confirmados. Vamos lá, só os confirmados. Pastor Carlos Pedro, pastor Fábio Serafim, pastor César Carvalho, pastor Fábio Nunes no gol, o pastor Edson da pastora Carla Regina, o Sérgio do Bocage, na verdade, agarrando para as meninas, o pastor Emerson Pinheiro, o William Nascimento, o bispo Sérgio Nonato, o reverendo Edson Nascimento e J. Quem é esse? Quem? Pequenininho. Pastor Elvis? Elvis, ele breves. ainda não confirmou, tá não. confirmado, tá confirmado. Você já tá colocando ele? Tá confirmado, vai pro gol, vai ficar no gol, ué.
Do outro time. Do outro time, né? Já escalamos ele. A A narração vai ser do Cid. Gonçalves. Entrevista de Marcela Bastos e Mariana. As duas estarão entrevistando. Exatamente. Vamos ter live, vamos ter transmissão. Vai ser uma doideira. Calma. E a grande atração será o tempo de penalidades máximas. Quem que já tá aí? Vanessa Tanaka, Paola, Carla, Eveline, Beatriz, a pastora Cirlei Figueiredo, a pastora Virgínia Estevam. Aí, Xane, pode botar ela aí que ela vai. Eu já vou começar. Muito bem, minha gente. Nós queremos agradecer a Deus pelas pessoas maravilhosas que Deus colocou aqui ao nosso lado hoje, os nossos queridos e ilustres debatedores. Nós vamos apresentar diante de Deus todos esses nomes que nós oramos hoje aqui, os pastores, esposas, esposos. Nós vamos orar pelos temas que nós discutimos hoje aqui, pedindo a graça, a bênção de Deus sobre cada um de nós, e nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. E hoje nós recebemos aqui uma notícia muito triste do falecimento do grande instrumentista, guitarrista de primeiríssima linha, o Kinusti, Serginho Kinusti, e logo após a oração eu vou colocar parte da música aqui do Kleber Lucas, que tem exatamente um dos solos mais bonitos de guitarra que eu já ouvi na nossa música evangélica, e vai ser aqui uma homenagem a toda a sua família, pela qual nós vamos orar, e pelas famílias todas enlutadas de igual forma. Amém, Senhor. Nós nesse momento colocamos em suas mãos aqueles que completaram mais um ano de vida: o pastor Mário, a pastora Valéria, a missionária Bárbara, o pastor Gilmar, a pastora Marlene, o pastor Daniel, a Vanilze Zamba, Senhor, que é a esposa do pastor Tony Zamba. Que o Senhor venha acrescentar anos de vida e paz na vida de cada um deles. Oramos pelos temas, Senhor, que foram discutidos aqui, que de alguma maneira o Teu Espírito Santo nos conduza a entender e compreender qual é o Teu propósito em tudo isso, que temos que realmente colocar diante do Senhor o nosso coração para sermos transformados segundo a Tua vontade. Oramos pelos enfermos, que o Senhor os cure onde quer que estejam, e oramos nesse momento pelos corações enlutados, a família do Serginho, e não só dele, mas todas as famílias que perderam alguém. Que o Senhor console, conforte e traga paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Amém. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Mas agiu de longe. E aquela velha cruz está vazia agora, está vazia agora. Oh, e a vida que eu vou agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Seu melhor momento. Se prepare para o seu melhor momento. É o agora de Deus, a tua vida chegou. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.